Um E dos aí, em discos mais 1900, caros do Brasil. em 88, já na Philips, acho que Não, distribuído pela Philips e gravado na Copacabana, né? tem mais esse. Aí é o seguinte, cara. Que é a Se Pedra o do outro Gênesis. ainda. Pedra dos Gênios é o seguinte: se no outro Raul deu conta, aqui não deu. Ele quase passou batido pelos fãs, esse disco, assim, né? É um disco muito abaixo. Tem boas letras, mas o Raul não deu conta de segurar um disco inteiro. Eu acho ele muito melancólico, esse álbum. Muito, muito. Tanto que o Canto de Cisne do Raul Seixas é o com Marcelo Nova, né? É, Marcelo traz Raul, eles gravam muito Estrela, Pouca Constelação, que é uma ótima música, né? Muito sim, engraçada. sim. Batendo em todo mundo, na festa é boa, tem alguém que tá bancando, que me iludindo, quando vai se embriagando, e o tal do ego vai ficar lá nas alturas. O Marcelo Nova segurando. Eu acho, assim, sinceramente, esse disco o Marcelo segura muito nas costas. Tem boas ideias do Raul, tem a participação muito carismática dele, tem grandes hits aqui do Raul Seixas, como Rock and O Roll, Pastor como o João e a Igreja Carpinteiro do Universo, Invisível. Pastor João e a Igreja Invisível. O lógico, o grande hit é o Carpinteiro do Universo, né? É, Tem músicas muito divertidas, como Você Roubou Meu Videocassete. Tem no Ike, que era da música da ópera rock que ele estava gravando com a Kika, que ele pensou com a Kika, ele volta aqui. Raul Seixas faz show no Brasil inteiro, faz uma turnê no país todo, aparece em todas as televisões de novo, mas morre. Muita gente culpa o eu Marcelo acho que ele Nova por isso. sabia, eu acho que ele sabia um pouco que era o último disco dele. Eu tenho Cara, essa impressão. eu vejo muita gente criticando o Marcelo por essa turnê. Falando, o Marcelo explorou o Raul Seixas. Eu não Não concordo acho, com essa história, não. eu não Eu acho, eu acho que não ele acho deu para ele uma sobrevida ali que, cara, uma você despedida honrosa. despedida honrosa. Perfeito. Imagina se ele Exatamente tivesse, isso. se tivesse sido o anterior que a gente falou, o Pedra do Gênesis, o último. Pois é, cara. Olha que fechamento de discografia mais melancólico seria o Pedra do Gênesis, o último disco de Raul Seixas. Não, ali ele teve hit de novo, tava na FM. Morreu por cima, né, digamos assim. Conta bancária do Raul Seixas, não tinha nada. Como disse o maluco do som ontem no grupo do vinil, arrasando, né? Fala, meu irmão, se você morrer com R$ 600 na conta ou 6 bilhões, faz diferença nenhuma. Exatamente. A Exatamente. obra dele nós estamos aí até hoje, né, cara? Então, é assim, cara, sinceramente, eu não concordo com esse argumento sobre o Marcelo Nova. Eu não acho que o Marcelo fez nada de maldade nisso, eu não acho que ele explorou o Raul Seixas, eu não concordo com essa visão, não mesmo, tá? Eu também É não. isso, Eu acho Sal. que, eu Fechamos acho os que anos 80. Ninguém mais vai poder reclamar. ninguém vai precisar cobrar da gente. As suas considerações. Eu quero falar um pouco dele aqui, do que eu acho, para a gente encerrar, e depois as suas considerações finais por esse artista tão ímpar, né, na nossa cultura, né? Porque eu acho que falar do Raul é, antes de tudo, mergulhar numa das almas mais inquietas, livres e provocadoras que o Brasil já viu. A gente falou essa É, semana da Rita, que também era um pouco assim, com essa alma, né? Da inquietação e tudo. E o Raul, eu acho que ainda era um andar a mais, assim, nesse sentido. Um artista que não apenas cantou o seu tempo, mas que rasgou o tempo, né? rasgou o tempo. E assim, cara, ele trouxe as guitarras do rock and roll, deboche, filosofia, poesia. O Raul Seixas foi mais do que um cantor, mais do que um compositor. Ele era um showman mesmo, né? Ele foi um acontecimento cultural, sabe? Aquele tipo de raio que não cai. Um raio que só cai uma vez e dificilmente teremos outro artista do naipe do Raul Seixas. Ele ousou existir fora da curva, enquanto boa parte do mainstream andava de mãos dadas com o mercado, ele batia de frente com as convenções, fazia isso com humor, com erudição marginal, com faro de visionário e com a coragem de um louco manso que sabia exatamente o que estava fazendo. Sabe? É Olha, isso. Sal, sua frase foi linda, cara. Eu acho que é isso. O Raul é um território onde o delírio encontra com um pensamento bem formatado, É, onde o riso, um riso solto, ele encontra com uma revelação. Ele é muito mais que um compositor, ele tem esse misto que você falou, de um bufão e de um poeta. tudo.
de um profeta, de um, sabe, é Elvis e Luiz Gonzaga, sabe? É isso, é Elvis e Luiz Gonzaga. Ele joga um caos, mas colhe a ordem. Ou seja, ele tem essa coisa, cara. Eu acho que aqui no Brasil, pelo menos, né, para se manter aqui, que ele entendeu que o rock era mais do que o som, né? Era a linguagem, ruptura, essas coisas. E ele fez isso. É um deboche no sistema. Não é uma É. coisa assim mais infantilizada, não. É do tipo, cara, o sistema todo é equivocado, amigo. Não estou falando de capitalismo, comunismo, não. A essência é errada. Isso ele canta em Olho de Touro, por exemplo, né? Ironiza ali a felicidade burguesa, assim, de um jeito, uma anarquia que é uma anarquia, mas é um misticismo também. Tudo junto, cara. Tudo junto. Com guitarra, com acordeon, com tudo isso ao mesmo tempo. E essas fusões, né, de ritmos, de estilos, claro que ele não foi o único, mas eu acho que ele foi um dos precursores e que mais fez bem feito, né? Isso que você falou, né, de Elvis com Luiz Gonzaga, esoterismo com Baião, ocultismo com crítica social, Jorge Ben com Aleister Crowley, sabe? E ele fazia isso com uma Maestria. Tendo popular. maestria. Ainda é mais louco isso, ele conseguir falar numa linguagem simples, letras diretas, sabe? Pode ter simbolismos, tem simbolismo, mas as letras são diretas, a comunicação é simples, muitas vezes, a maioria das vezes em primeira pessoa, para a pessoa identificar o que ela está falando, sabe? Então, assim, é um artista que ele sai muito né? Muito de qualquer casinha. Muito. Muito de qualquer casinha. Tá? Por Para isso que é mim, tão assim, difícil entender. se eu E tão tivesse fácil de gostar. se eu tivesse que definir ele numa frase assim para a gente encerrar, ele foi ele foi o som de uma alma inquieta tentando desesperadamente acordar um país adormecido. É isso. Raul faz muita falta hoje. E eu não sabia essa história que você falou da filha dele, né? E eu entendo ela. Como seria bater um papo com o Raul, né? Chama a Vivi pra gente fazer uma live só pra eu conversar com o Vivi. Adoraria falar com o Vivi. Vou Sabe? convidá-la. Adoraria falar com o Vivi. Já falei algumas vezes no Instagram, assim, mas É, adoraria fazer uma entrevista com o Vivi. Assim. não, bom saber que ela responde. Eu vou fazer. Romerito, encerramos aqui com chave de ouro essa homenagem para mim. A gente fez a primeira live junto, né? Foi quando eu te conheci, eu fiz o convite para a gente fazer a do Raul e foi incrível, realmente, como você falou aqui na abertura da live. E agora, quase 4 anos depois, a gente fez essa. Porque era para fazer agora, nos 80 anos. Antes A tarde gente do que mais tarde. Com a gente certeza. estava aguardando. Querido, muito obrigado mais uma vez pela companhia. A gente se Eu vê na agradeço. terça-feira aqui numa live sobre Elton John e o Capitão Fantástico. Tamo junto. que Estou delícia. encerrando aqui a gravação. Até breve. Beijos, valeu, tchau, tchau.